Em Jerusalém, sob o reinado de Davi, a cidade tremia, não por guerra, mas pelo peso dos segredos reais. O filho, nascido do adultério perdoado e da morte cruel, recebeu um nome secreto, Gedidias, amado do Senhor. Mas o povo o conheceu como Salomão, paz. Essa dualidade, a mancha de sangue de Urias e o selo da graça divina, marcava o rapaz desde o berço. O trono não era um direito, mas uma dívida de Deus para com o coração arrependido de Davi. Davi, o leão de Israel, jazia inerte. O palácio era uma cova de lobos. Adonias, belo, impetuoso, o filho que deveria herdar, agiu primeiro. Seu banquete em En-Rogel era um grito de coroação. Mas ele cometeu um erro fatal. Não convidou Batseba, a rainha-mãe, nem Natã, o profeta. Batseba, que subiu ao trono através da fé e da intriga, não seria silenciada. Ela encontrou Natã, não por lealdade, mas por sobrevivência. E juntos correram ao rei agonizante. Meu senhor e rei, ela sussurrou a voz tensa. Adonias está no trono. Esqueceste a promessa que fizeste a mim, tua serva, de que Salomão se sentaria no teu trono? Davi, em seu leito final, não deu um suspiro, mas uma ordem. Vão, tragam meu mulo real, unjam Salomão. Toquem a trombeta. O som da corneta de Gion, alto e estrondoso, desceu pelas colinas até o banquete de Adonias. O riso morreu nos lábios dos convidados e o vinho virou fel. Adonias fugiu não para casa, mas para o altar, agarrando-se aos chifres sagrados. A última esperança de refúgio. Salomão, recém-ungido, encarou seu irmão. Não havia ira, apenas uma frieza calculista. Se for digno, viverá. Se o mal for encontrado nele, morrerá. Adonias curvou-se. A lição era clara. A paz de Salomão era tão perigosa quanto a espada de Davi. O novo rei subiu a Gabaon e ofereceu 1 milhar de sacrifícios. Não era apenas fé, era uma súplica. Ele se sentia pequeno. Naquela noite, Deus não lhe falou como um trovão, mas como um sussurro. Pede-me o que quiseres. Salomão fechou os olhos. Ele poderia ter pedido o ouro de Ofir, a força para conquistar o Egito, ou os anos de vida de Matusalém, mas ele se lembrou da traição de Adonias e da vaidade de seu pai. O que Davi realmente precisou? Meu Deus, eu sou um jovem e este povo é vasto. Dá-me um coração que saiba escutar, Shomei-Alev, para que eu possa discernir o que é certo e não o que me agrada. Deus não apenas concedeu, ele se maravilhou. E a sabedoria de Deus desceu sobre Salomão, como uma coroa de fogo invisível. Com ela, veio a promessa de glória e riquezas. A primeira prova não veio de reis ou profetas, mas da escória da sociedade. 2 prostitutas desgrenhadas vieram ao trono. Elas não queriam justiça, queriam o bebê vivo. Salomão as ouviu, notando a frieza de uma e o desespero visceral da outra. O rei ordenou a espada, e o salão ficou em silêncio sepulcral. A ordem não era um teste de lógica, mas uma arma psicológica para forçar o instinto materno. A mãe verdadeira não podia tolerar a visão da morte. Não, meu senhor. Dê o menino a ela, mas deixe-o viver. O julgamento foi menos sobre a verdade e mais sobre o amor. O terror que tomou Israel não era de medo, mas de assombro. O rei conseguia ler a alma humana. O maior projeto de Salomão foi o templo. 7 anos de trabalho obsessivo. A construção era tão precisa que a tradição dizia: só se ouvia o martelo longe dali. O interior não era revestido de ouro. Era ouro. No dia da dedicação, Salomão, de pé sobre uma plataforma de bronze, estendeu as mãos. O céu dos céus não pode te conter, muito menos esta casa que construí. E então aconteceu. O fogo desceu, consumiu o sacrifício e a glória de Deus Shekinah encheu o templo. Era tão intensa, tão espessa, que os sacerdotes caíram de joelhos, incapazes de ministrar. Era a prova. Deus havia descido ao Monte Moriá. A notícia viajou mais rápido que os navios de Ofir. A rainha de Sabá, uma líder de estado, não apenas uma curiosa, veio para desafiar a lenda. Ela trouxe uma caravana de ouro e enigmas quebra-cabeças. Ela viu o palácio, a escadaria, as vestes dos servos, a organização da mesa de jantar. Ela não viu apenas luxo, mas ordem perfeita. A sabedoria aplicada a cada detalhe. Ela não fez um elogio, mas uma confissão. Eu não acreditei em nada. E eis que nem a metade me foi contada. Ela se rendeu. A partir daquele dia, Israel era o centro do mundo. E Salomão, um mito vivo. O coração partiu-se, o império se estendia do Eufrates ao Nilo. A riqueza vinha de todos os portos.
Ele tinha tudo: cavalos, sabedoria, 3.000 provérbios e 1.000 mulheres. A queda não foi um trovão, mas um gotejamento lento. O sábio que pediu um coração que soubesse escutar, parou de escutar. Ele começou a construir palácios para suas esposas. Depois, para apaziguá-las, permitiu um pequeno altar para a deusa Astarote ali, um santuário para o deus Moloque acolá. Ele achou que poderia controlar o fogo. Salomão, aos 80 anos, não estava mais no topo do Monte Moriá. Ele estava no Monte das Oliveiras, diante de templos pagãos, oferecendo incenso a deuses de pedra para agradar uma de suas 1000 paixões. O homem que viu a glória de Deus descer, agora subia colinas para honrar ídolos feitos por mãos humanas. Deus apareceu pela segunda vez, não em um sonho, mas em uma advertência fria. O reino seria dividido. O amado do Senhor havia quebrado o coração de seu Deus. Quando Salomão morreu, o corpo de seu pai, Davi, estava na cidade de Davi, mas o coração de Salomão estava em terras estrangeiras. O império sem a cola da sabedoria e da aliança não aguentou. Seu filho Roboão, com uma insolência estúpida, fez o que o pai não conseguiu. Ele rasgou o reino, e em um único dia, 10 das 12 tribos se foram. A história de Salomão não é apenas sobre a ascensão e queda de um rei. É o eterno lamento de que não há sabedoria tão grande que resista à paixão pelas coisas erradas. E a glória mais alta é a que o próprio coração humano pode derrubar. Ainda hoje seu nome é um eco. O Rei da Paz. O homem que teve tudo. O homem que no final perdeu a si mesmo. Se a trajetória de Salomão prova algo, é que a linha entre a glória e a ruína é tênue. Mas o que aconteceu com as 10 tribos perdidas após a divisão? Como Israel sobreviveu ao saque de seu templo e ao julgamento de Deus? Se você ficou fascinado por esta história de poder, sabedoria e traição, aperte o botão de inscrever-se. Ative o sino para não perder nossa próxima jornada épica. Deixe seu like se você concorda que a maior sabedoria é saber ouvir a voz da razão, a si mesmo.